Esta espinha nasal posterior vão à fissura pterigomaxilar, que é em forma de gota invertida e fica sempre abaixo deste contorno do esfenoide e, portanto, marcam que veem que a parte anterior da fissura pterigomaxilar é a parte posterior da maxila, com o seio maxilar, e tem aqui um contorno mais radiopaco. Esta parte mais inferior, se vocês prolongarem, vai dar à espinha nasal posterior. De seguida, vão marcar a parte inferior do palato. Portanto, marcam a parte inferior e chegam aqui, como é lógico, muitas vezes o que fazem da geneira é que chegam aqui e colocam e vão para a parte anterior da raiz do incisivo superior. Não pode ser, como é lógico, porque a raiz tem que ficar dentro da medular. Então, colocam aqui e vão contornar até à parte posterior da raiz do incisivo superior. De seguida vão marcar a mandíbula fica na parte mais posterior, o bordo anterior do ramo da mandíbula fica na parte mais posterior do último dente e, portanto, vamos marcar aqui o contorno anterior do ramo da mandíbula. Vamos marcar a parte do contorno superior e vamos, se houver dúvidas, vocês primeiro têm que marcar a parte anterior, aquilo que é mais visível, a parte posterior e ao nível do côndilo, vocês sabem que o côndilo está ao nível do conduto auditivo externo. Este conduto auditivo externo, vocês sabem que o côndilo, mesmo que não se veja bem, como é o caso, vocês sabem que o côndilo vai ter que dar, a sua parte superior vai estar ao nível do conduto auditivo externo. Depois, veem aqui o contorno anterior do côndilo e fazem a chanfradura sigmoide. A seguir vão marcar o contorno inferior da mandíbula com a chanfradura antegonial, portanto à frente do goníaco, e vão marcar depois a parte inferior da mandíbula. A seguir vão marcar a sínfise com o seu contorno anterior, inferior, anterior, e também da mesma forma têm que colocar, como é lógico, a raiz do incisivo inferior tem que ficar dentro da parte medular da sínfise, certo? Portanto, nós marcamos o contorno posterior, o contorno inferior e o contorno anterior. Depois vamos marcar isto na sua cortical externa. A cortical interna vão marcar também, sabendo que o ponto de união das duas corticais é o PM. Portanto, a cortical interna vai ser conjugada, portanto, e unir com a cortical externa no sítio do PM. Como sabem, o ponto B é o ponto mais posterior da curvatura anterior da sínfise, o pogónio é o ponto mais anterior da sínfise e o ponto PM é a meia distância entre o ponto B e o ponto pogónio, ou então onde o côncavo passa a convexo. A seguir vamos marcar os dentes. Para marcar os dentes, tal como eu disse, têm que ter e convém ter a régua de Ricketts. Vocês têm aqui a forma dos incisivos, portanto, a forma dos incisivos, superior, incisivo inferior, molar superior e molar inferior. O que é que vocês têm que fazer? Têm que marcar o bordo do incisivo superior e o ápice do incisivo superior. Portanto, têm o bordo do incisivo inferior, o contorno anterior, que são os pontos mais importantes para termos a inclinação correta do incisivo superior. Vão colocar a régua sobre estes pontos, com esta direção, com esta mesma direção, e vão marcar
o incisivo superior. Podem ir ajustando e marcam o incisivo superior. Muitas vezes o que acontece é que pode não ficar aqui corretamente. Esta parte, não, o que mais nos interessa é o bordo e o contorno anterior e o eixo do incisivo superior. Em relação ao inferior, da mesma forma, vamos colocar então o bordo do incisivo inferior e o longo eixo. Se vocês tiverem dúvidas no longo eixo, vejam o canal pulpar, a polpa, o canal radicular. Então, o que é que vão fazer? Da mesma forma, vão colocar o contorno do incisivo inferior, vão colocar o seu longo eixo e vão demarcar o contorno do incisivo inferior. Da mesma forma, certo? Então, falta agora os molares. Os molares que nós temos que marcar são os primeiros molares. Reparem aqui que temos os segundos molares, não são estes, são sempre os primeiros molares. Se for uma dentição mista, muitas vezes não temos o segundo molar ainda erupcionado, portanto, aí os primeiros molares são os últimos dentes a aparecer. Neste caso em que já temos os segundos molares, tenham atenção para não marcarem os segundos molares e sim os primeiros molares. O que é preciso aqui? É o contorno posterior do molar e a face oclusal. Depois de marcarem o contorno posterior e a face oclusal, colocam a régua de Ricketts em cima do dente e vão marcar o contorno radicular, as raízes, e vão marcar o dente que está na própria régua. Depois marcam da mesma forma o molar superior, e marcam o bordo posterior, a face oclusal e o bordo posterior. Colocam sobre a régua, sobre estas estruturas que foram demarcadas, e vão então sobre o longo eixo e vão marcar o contorno do molar superior. Desta forma, nós temos o traçado cefalométrico. Traçado cefalométrico que vocês têm que apresentar. Não se esqueçam que a mandíbula tem uma morfologia, como podem ver aqui. Os ossos nasais, como eu disse, têm uma morfologia também triangular. Não se esqueçam desta direção da apófise odontoide com o basion e com o conduto auditivo externo. Não se esqueçam também desta relação de estruturas do côndilo com a sua parte superior, que está ao mesmo nível do conduto auditivo externo, e portanto vamos então dar por terminado esta parte do traçado cefalométrico.